Você não tem, é real, você não tem o que falar, perguntar, não? Você não tem o que perguntar? Você tem uma vida, foi procurar a vida de todo mundo, tem alguma coisa no passado. Desconheço que seja real. Desconheço. Ok? Eu não sabia dessa informação? Não vou entrar em detalhe contigo. Tá? Eu sou réu no Supremo. E agora? Você vai responder o quê? Tem que sair do partido. Eu sou réu no Supremo por apologia ao estupro. Eu devo sair do partido? Não. Você acha que essa acusação é justa? Você acha que essa acusação é justa? Você acha que eu fiz apologia ao estupro no Brasil em algum momento? Já fui réu no Supremo, né? Já fui réu no Supremo por crime ambiental, arquivaram. Por coincidência, na data que me autuaram, eu tinha apertado ele de votação em Brasília. Já fui réu por racismo, depois viram que o programa CQC editou as fitas. Há pouco estava me acusando de ter matado a Marielle. Então não vou entrar em detalhe. Tá, ele foi condenado? Se foi condenado, a gente conversa. Se não foi, não quero conversa. Okay? O que eu quero é que o cidadão de bem tenha como exercer o seu direito à legítima defesa. É só isso. Porque quem não quiser ter arma em casa, que não tenha, sem problema não. Bota um tacape lá, um bodoque, uma borduna, um estilingue e está resolvido o assunto. Ou uma frigideira, está resolvido o assunto aí, tá? A expectativa é favorável, né? Se for, a gente faz com que o partido concorra às eleições municipais aí do ano que vem. Presidente, o governo Paulo Guedes disse para não se assustar se alguém pedir AI-5. Eu falo de AI 38, quer falar do AI 38? Fala agora contigo aqui. Quer o AI 38? Eu falo agora. AI 38 é meu número, pô. Meu número. Outra pergunta aí. Presidente, o governo pensa em reajuste do Bolsa Família? A gente pensa, havendo a possibilidade, sim, né? O próprio 13º que nós concedemos é uma maneira de ajudar quem precisa. Agora, combatemos a fraude incessantemente. Seria que não chegou a ver essa declaração? Vi, ouvi, e se ele falou, está falado. Tá ok? Eu espero que caia, torço. Assim como torço que caia a taxa Selic, torço que aumente aí a nossa credibilidade junto ao mundo. Agora, a economia, como eu disse, eu sou técnico de futebol, quem entra em campo são os 22 ministros. E o Paulo Guedes está jogando na economia. Aí, se você for analisar na ponta da linha, tem vantagem, prós e contras do dólar a 4,21 como está agora. E o senhor enviou um novo projeto sobre segurança que foi dado? Não, é um por semana. Eu vou para Manaus agora, depois da manhã, é o segundo projeto, a gente envia para a Câmara. Pode explicar um pouquinho melhor o que ele vai tratar? Não. Tem 3, eu vou escolher um. Se tiver mais palatável, né, eu apresento. A viagem agora para Manaus, a expectativa lá da viagem? Estaremos lá numa igreja hoje à noite, tem um culto. Também hoje visitaremos uma parte da Zona Franca de Manaus, ela está prosperando e muito. O novo superintendente, o Alfredo Menezes, que é um coronel do Exército, por coincidência, né? Está fazendo um trabalho excepcional, está resgatando empregos. Vem gente do mundo todo não, basicamente da área asiática ali, né? Vão estar presentes hoje para conversar conosco. E isso é um sinal de prestígio do Brasil. Isso que é o mais importante no meu entender. Presidente, ontem sobre o senhor da Ex, ele falou sobre investimentos no Brasil. Investimento e o aqui é assim, foi o investimento e fugiu aqui. 5G, obrigado aí. Investimento em 5G. Eu acho que é a empresa mais antiga que está no Brasil dessa área. Investir em nós, estão investindo no Brasil há muito tempo, então você tem que dar uma certa prioridade para eles. Mas nós vamos decidir a questão do 5G, levando em conta a questão técnica e econômica. Tá? Infelizmente não tem presente o Marcos Pontes ontem, está viajando, e a palavra final virá dele. Só foi, pessoal. Presidente, Tinha que ser a Mais Globo, uma coisa aí, tinha que ser a pessoal? Globo. Obrigado, hein? Sucesso, presidente! Sucesso, presidente! Excelente resposta! Porta-voz, hoje numa entrevista ao Valor, publicada hoje, né, o chanceler Ernesto Araújo aventou a possibilidade de o Brasil deixar o Mercosul caso a Argentina, que a partir de dezembro vai ter um governo de esquerda, caso a Argentina adote uma postura muito protecionista e alinhada ao bolivarianismo, né? E aí eu gostaria de saber se o senhor conversou com o presidente a respeito disso e se ele assina embaixo aí dessas declarações do chanceler. As declarações são do chanceler, como você mesmo nos adianta, e na hipótese de que não seja possível prosseguir com os postulados básicos de uma área de livre comércio
com os sócios do Mercosul, o Brasil estudará, não há nenhuma definição de momento, todas as possibilidades para prosseguir na consecução do programa econômico aprovado nas urnas pelos brasileiros em 2018. Significa que o Brasil, sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro, é um país livre para o comércio, para as relações comerciais, e é dentro desse pressuposto que caminha a nossa diplomacia econômica também. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Bom, Pedro. Tudo bem. O presidente hoje pela manhã declarou que pretende enviar um projeto de garantia da lei e da ordem para atuar em reintegrações de posse de imóveis rurais. Eu queria saber se de lá para cá, quando é que o presidente pretende enviar isso? Em que pé está esse encaminhamento mais concreto dessa medida? Obrigado, Pedro. O presidente Bolsonaro, neste contexto, já reforçou que a propriedade privada é uma das cláusulas pétreas do Estado democrático brasileiro e que a invasão das propriedades rurais e urbanas é inaceitável. Está inclusive no programa de governo do presidente Bolsonaro. O presidente também ressaltou, abre aspas, não é nenhuma medida impositiva da parte dele, da minha parte, usando exatamente as palavras do presidente. Se o parlamento assim achar que deve ser tratada a propriedade privada, ele aprova. Se achar que a propriedade não vale nada, aí não aprova. Fecha aspas. O contexto maior desta declaração do senhor presidente é a identificação anterior de invasões de terras, onde, após lavrada a decisão judicial, aquelas autoridades responsáveis pela aplicação da decisão judicial se colocam em uma situação de espera, até mesmo de leniência. Então, desse contexto, o presidente entende que é preciso que haja responsabilidade de todos os segmentos a fim de coibir efetivamente esse tipo de atitude. Uma outra questão é sobre a agenda do presidente essa semana. Eu sei que tem algumas viagens previstas, até para a gente poder se organizar um pouco no contexto da cobertura. Se o senhor puder adiantar algo sobre as datas, os locais ao longo da semana. Hoje, amanhã à tarde, o presidente deslocar-se-á para Manaus. Já amanhã participará de um culto em graças ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Na parte da noite, terá uma agenda privada. No dia seguinte, ou seja, na quarta-feira, pela manhã, ele participará de eventos capitaneados pela SUFRAMA e, em seguida, ele deslocar-se-á para Altamira, onde vai participar da inauguração da última turbina de Belo Monte. E de lá, ele retorna aqui a Brasília. Há também, nas próximas semanas, visitas ou idas do presidente nas formaturas de conclusão de curso da Academia Militar das Agulhas Negras, da Academia da Força Aérea, da Escola de Guerra Naval e, do meu conhecimento, também da Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Evoluções com relação a essa agenda, assim que eu tiver conhecimento, eu disponibilizo para vocês. Porta-voz, boa noite. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Bom, são duas perguntas de temas que já foram citados. Pois não. Sobre a zona rural, a reintegração de posse, essa GLO que está sendo prevista, o presidente adiantou se isso está condicionado à aprovação das novas regras da GLO, aquele excludente de ilicitude, porque sem isso, enfim, os agentes que forem a essa reintegração de posse estariam sujeitos a responder, talvez até criminalmente, se houvesse alguma morte, algo do tipo, coisa que o presidente não concorda. Isso vai aguardar a aprovação do excludente de ilicitude ou são coisas independentes? De forma direta, ele não fez comentários sobre essa pergunta junto a mim. No entanto, ele deixou claro essa preocupação que eu já vos adiantei
com relação às invasões de campo e deixa sempre claro, já de há muito tempo, a preocupação que ele tem com os agentes de segurança pública quando empregados em operações de garantia da lei e da ordem. E essa preocupação não é adstrita exclusivamente aos membros das Forças Armadas. Quando em ambiente de garantia da lei e da ordem, também aqueles agentes de segurança pública que participam de forma compartilhada das ações em determinado ponto que esteja sobre este guarda-chuva legal. Então, o excludente de licitude é parte do projeto que o presidente já apresentou ao Congresso Nacional, e as operações de garantia da lei e da ordem, elas virão segundo a análise do presidente e também segundo a análise do Congresso, quando efetivamente essa legislação vier a ser para o Congresso encaminhada. Sobre a posse do novo presidente argentino, eu queria saber se o Planalto já definiu qual vai ser e se haverá comitiva. Havia uma fala de talvez o vice-presidente, talvez o ministro Osmar Terra, se isso está definido, e se haverá algum tipo de reunião, visita bilateral, se alguma agenda está sendo construída entre o presidente Bolsonaro e o futuro presidente Alberto Fernandes. Nesse mesmo contexto... Isso você está colocando durante a reunião do Mercosul? Não, na posse do presidente. Quer dizer, a reunião pode acontecer talvez no Mercosul, não sei, se há alguma reunião prevista. Não. Para a posse, no momento eu não tenho nenhuma informação com relação a essa possibilidade que você nos apresenta. A última informação que eu tinha é que o nosso governo seria representado pelo ministro Osmar Terra. Não obstante, de lá para cá, eu não voltei a tocar nesse assunto com o senhor presidente e, diante da sua pergunta, eu o farei novamente a fim de confirmar ou retificar a informação. E, nos últimos dias, surgiu uma informação de que, enfim, não está confirmado, de que o ex-presidente Lula teria sido convidado pelo cerimonial da posse para comparecer. Ou seja, apesar de o presidente Bolsonaro não ter planos de ir, o ex-presidente Lula iria. Isso, o presidente chegou a comentar isso com o senhor? Viu como provocação? Não comentou nem comentaria. Se eventualmente esse convite vier a ser formulado, é de interesse do governo argentino fazê-lo. Paz e bem.